Bom dia pessoal, por aqui Sairo Silva, psicólogo do esporte. Nosso vídeo desta semana, estou me adiantando, porque eu tenho necessidade do pessoal entender um pouco melhor do que a gente tinha falado a semana passada, da questão ligada à neuropsicologia da ativação, que tem a ver com o vídeo anterior que eu tinha falado sobre estado de ativação. Então eu estou juntando aqui esses dois assuntos porque eu vi que fica mais fácil para as pessoas entenderem, fazer um fechamento com esses dois conteúdos importantes. Mais uma vez, aviso, isso aqui é uma psicoeducação, é uma forma de passar para o público os fundamentos, as bases metodológicas e teóricas que a gente trabalha na questão do treinamento de habilidades psicológicas para o exercício físico e para a prática desportiva, e também usamos para outros desafios, para outras coisas. Tudo isso no assunto da psicologia do esporte, em que a minha base é a psicologia cognitiva aplicada. Ok? Então vamos aqui. A gente tem aqui, eu vou dividir em dois momentos aqui. Eu vou primeiro explicar aqui alguma coisa que a gente já tinha falado. Claro, tudo aqui já foi transferido, já foi publicado em vídeo, mas só reforçando algumas coisas interessantes. Nessa primeira parte, aqui vocês estão vendo sugestões de estratégias e técnicas de ativação. Primeiro, como eu já tinha falado, o que é o estado de ativação? O estado de ativação é uma condição física e psicológica para você se ater bem, para você fazer bem, para você enfrentar determinados desafios. Ela tanto pode ser na parte esportiva, na parte da prática do exercício físico, que é isso que estamos falando aqui, como pode ser também para outras coisas, para uma tomada de decisão, para um projeto que você vai fazer, para você ver a sua questão mental e física, para você desempenhar aquilo que você se predispõe a fazer. Então ela tem, como eu tinha falado, ela tem dois componentes. Tem o componente físico, a parte física, que a gente chama a parte somática, a parte do corpo, e tem a parte psicológica, ligada principalmente à questão emocional, o controle emocional, que dialoga bastante com a questão da ansiedade. Então, como eu já tinha mostrado essa figurinha aqui, não se desesperem que é apenas uma pessoa que está em estado de medo, talvez ansiosa com alguma coisa, mas é só para pontuar aqui que um dos fatores que mais, de certa forma, tem que ser trabalhado nessa questão da ativação, né, do estado de ativação e da boa ativação para você desempenhar algo e chegar à meta, é você controlar, você regular a questão da ansiedade, ok? E aqui na parte física, porque tem a ver também a parte aqui mais corporal, mais somática. Por exemplo, esse cidadão aqui numa academia, em casa, fazendo esse exercício, ele tem que ter a ativação dele, tem que ser num ponto tal para que ele execute isso aqui de uma forma razoavelmente boa, ou sempre melhor, para ele conseguir o êxito dele, né? Que no caso aqui seria o aprimoramento do corpo físico, a saúde de uma forma geral, e não ocorrer nenhum acidente, ok? Nenhuma coisa que não estava dentro da previsão dele ou uma surpresa, ok? Então a ativação é a condição equilibrada entre a parte física e a parte psicológica e emocional para você prosseguir num desafio, para uma tarefa que você vai executar. E aqui nós temos sugestões que eu digo aqui que são sugestões, claro, porque são as que eu uso. Tem pessoas que não usam nada disso, tem outros técnicos que usam outras coisas, porque estão dentro de outra linha. As minhas são essas, algumas dessas coisas aqui são frutos de pesquisa minha, outros não. São da base dos meus estudos, da minha formação nessa área. Então, nós temos aqui nessa cor azul, esses balões são as técnicas de relaxamento, as técnicas mais voltadas para a pessoa em si, o individual. Então, técnica de relaxamento, até eu tinha colocado essa figurinha aqui, uma pessoa fazendo algo como se fosse meditação, porque para você equilibrar a parte emocional e a parte física, você tem que relaxar. Então você, no treinamento de habilidade psicológica, você vai aprender ou vai atualizar os seus conhecimentos, tanto do saber fazer, como teórico e da questão atitudinal. Se lembrem lá daquele vídeo inaugural lá sobre a aprendizagem, que para você relaxar
relaxar de forma boa para você ir entrando no clima, que na realidade se ativar é isso, é você entrar no clima daquilo que você vai fazer, de forma ótima, de forma boa, para você fazer aquilo que você pretende de maneira bacana, de maneira que seja positivo para você, e no caso, se você participa de alguma equipe, que seja boa para a sua equipe, para o seu time, ok? Então, sugiro que vocês revisitem, independente de estar fazendo exercício, de estar na prática esportiva, esses 3 princípios aqui da mente, segundo o Emily Cauê, um psicólogo do século passado, nascido no século XIX, mas falecido no século passado, em que ele fala aqui, muito importante, esses assuntos aqui são muito atuais, não só a parte esportiva, que são as suas 3 leis. Ele foi praticamente a figura principal da questão da autossugestão, da auto-hipnose. Então ele fala aqui, primeiro, a lei do efeito dominante, a segunda lei é a lei da atenção concentrada, a terceira lei é a lei do efeito reverso. A lei do efeito dominante vai nos dizer que se você tem um desafio para fazer, tem algo desafiante a fazer, em tudo que você vai fazer tem emoção, e aqui abro um preâmbulo e aviso, você só aprende com a emoção. Por quê? Porque a emoção é a ancoragem da aprendizagem, é o alimento da aprendizagem. Se não tiver emoção naquilo que você vai fazer, emoção boa, trabalhada, equilibrada, aí você não aprende, porque você não se ativa, e você se ativa principalmente pelo fator emocional. Se ele for do seu lado, se ele for bom, se ele melhora a sua autonomia, se ele dá coragem em você, se ele lhe coloca para cima, você já está praticamente ativado, ok? Então aqui só um exemplo, além do efeito dominante, ele vai dizer se você tem uma coisa para você, um desafio para você cumprir, e de repente aquele desafio, claro, tem emoção porque é desafiante, e você se depara, por coincidência ou de forma deliberada, que você procurou uma emoção boa para emparelhar com aquele desafio, a tendência é você cumprir aquele desafio melhor. Vamos dar um exemplo aqui, o cara está estudando para um concurso difícil, mas é difícil, mas ele tem a vontade, que quer pegar um bom emprego, quer passar quer pegar aquele cargo, ele está estudando. Aí chega um colega dele, aí diz: fulano, eu vou estudar com você. Aí a emoção dele, que já era positiva e desafiante para ele passar naquele concurso, ele vai ficar ainda mais esperançoso, ainda mais otimista naquilo que ele vai fazer. Por quê? Porque tem aquela pessoa que vai estudar com ele, que vai ajudá-lo num memento, num conteúdo que ele não tem, numa coisa assim. Não, mas o cara está disputando com ele. Não, pode até ser, mas tem vaga para quem estuda. Sempre surge melhores horizontes para quem se esforça, ok? A lei da atenção concentrada, simplesmente direta, ela está dizendo, ela já está dizendo, em tudo que você se concentrar acontece. É por isso que a gente tem que se concentrar nas coisas razoáveis. Mesmo quando o clima está em tempestade, não tá essas coisas todas, mas se concentre que dentro daquela tempestade é possível que você encontre, quando menos você esperar, uma saída. Então a lei da atenção concentrada diz, no que você se concentrar, vai acontecer. Ok? E a lei do efeito reverso, ela vai avisar que tenhamos muito cuidado com o que a gente imagina e com o que a gente mentaliza. Porque a história mostra, as pesquisas mostram que a imaginação, a tendência dela é ganhar para a razão. Então, quando você for imaginar, quando você for mentalizar, você imagine a seu favor. Claro, você dá o desconto do que você pode, ou que você poderia, mas seja positivo, imagine ao seu favor. Porque se você tem um desafio para fazer, se você tem até no exemplo aí que eu contei, a pessoa vai fazer uma viagem e imaginar que vai ter
Um local que não vai ser possível passar é imaginar, eu não estou dizendo um dado real, uma estatística, uma reportagem que diz, olha, pela BR tal tem uma cratera que se formou com a chuva, isso aí é um dado real. Mas o tempo está limpo, tá tudo tranquilo, e a pessoa sai de casa imaginando que na BR tal que ela vai passar tem uma cratera, aí ela está usando essa imaginação até fértil, né? Mas negativa contra ela. Aí é melhor que ela nem saia de casa. E assim vai. Eu não vou me alongar nisso aqui não, que isso aqui tem vídeo, vocês revisitem isso. E aqui nós temos aqui as técnicas ou estratégias mais coletivas. Eu tenho aqui treino focado na zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? Muitos técnicos, muitas pessoas, muitos professores em várias áreas, não é só do esporte, da atividade física não, já usam isso, mas não sabem nem que estão usando isso. Isso foi estudos desenvolvido por Vygotsky, um russo, psicólogo do século XX, início do século XX, morreu muito novo, com 37 anos, mas fenômeno nessa parte aí da questão do desenvolvimento e da aprendizagem. Ele não trabalhou com esporte, mas esse conceito dele de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, vai dizer da importância e ressaltar a importância do mais experiente na formação e no aprendizado dos menos experientes, nos neófitos, nas pessoas que estão querendo aprender alguma coisa, nas pessoas que estão motivadas em aprender. A zona de desenvolvimento proximal vai dizer que você tem que treinar, você tem algo que você quer fazer. Vamos dar um exemplo aqui. Esse pessoal que pratica alpinismo, vamos se ligar aqui, olha, essa jovem senhora aqui, essa figura que eu coloquei, né, emblematizando aqui o fundo dessa mensagem, dessa nossa tela, ela está ativada, ela tá com uma carinha assim, um pouco, né, fazendo um esforço, né, mas ela está ativada. Isso é concentração, é uma alpinista. Vamos dizer que essa alpinista, ela aqui, ela tem que escalar um trecho de determinada montanha, de determinado relevo, e ela sozinha, ela faz num tempo tal, com tal aproveitamento. Aí a zona de desenvolvimento proximal vai ser a medida entre esse tempo que ela faz só e esse tempo que ela faz com o técnico dela, com o professor dela, com a pessoa especializada. Então, a dica é a seguinte: quanto menos você diminui o desempenho, quanto menos você aumenta o desempenho no que você faz em relação à pessoa, ao especialista, ao professor, ao técnico, você está melhor. Porque no final das contas, toda aprendizagem, ela tem que desembocar em ganho de autonomia para você enfrentar a vida. Então, a zona de desenvolvimento proximal vai dizer que um experiente, olha aqui, ó, aqui foi um exemplo que eu coloquei no vídeo passado, mas cabe aqui. Por exemplo, a gente fez lá na Natação do Mar, o pessoal lá da CTF nesse dia, nós fizemos uma travessia, né? Foi aproximadamente 4 km, 3.800, 4 km. Aqui o experiente aqui, ó, o professor no caiaque acompanhando. Os alunos aqui, ó, os mais experientes perto dos menos experientes. Se você colocar uma pessoa para nadar de Ponta Negra, isso aqui é em Natal, de Ponta Negra, da praia de Ponta Negra ao outro lado do Morro do Careca, que é a prainha, se ele for sozinho, que não é recomendável, claro, a pessoa não pode nadar só, somente uma distância dessa, ele não vai ter o rendimento que ele faça, que ele teria ou que ele terá estando devidamente acompanhado com pessoas mais experientes. Então os mais experientes iam um pouco na frente ou na metade do percurso, fazendo a referência ali por menos experientes. Essa é a chave do negócio. E aqui nessa outra figurinha aqui, que tem essa mesma coisa aqui, é aqui, ó, essa figura aqui, esse cidadão aqui, ó, o professor aqui, ó, com a mão no ombro aqui, ó, olha, você pode, você chega lá. Aí o aprendiz, né, tá dizendo, eu chego mesmo, professor? Ah, rapaz, você chega, então vamos lá comigo. Aí o professor vai com ele.
Aí ele tira o tempo ou o desempenho que ele cumpriu essa missão com o professor. Aí depois ele faz sozinho. Aí quanto menor for essa distância, ou quanto melhor for o desempenho dele fazendo sozinho em relação ao professor aqui, é porque ele avançou mais. Isso começa como? Com um trabalho mental. Com um trabalho mental. Porque o mental reflete no físico e o físico reflete no mental. Mas principalmente o mental é que começa o jogo de você querer avançar e você querer vencer. Tá certo? Então vamos aqui. Vamos aqui. Então zona de desenvolvimento proximal é importante. E condicionamento psicológico. Condicionamento psicológico. Eu até tinha colocado naquele vídeo, né? Mostrei aqui esse jovem comendo pipoca e depois coloquei aqui, se não me falha a memória, a questão aqui desse pequeno vídeo aqui, lembrando, né? Lembrando do cinema. E a gente chegou aos insights lá, claro, quase todo mundo está condicionado a pipoca a cinema. Quando lhe apresenta pipoca, ou o cheiro de pipoca, né? O odor da pipoca, o clima onde tem pipoca, você pensa em cinema. Porque nós fomos, né? Nós fomos nos condicionando de alguma forma, direta ou indireta, para essa questão. Então, na atividade física e na prática do exercício e do esporte, existe muito de condicionamento. Você pode se ativar pelo instalar de dedo assim, ó. Com as técnicas que você vai usar, com os treinamentos mentais, você vai se ativar por uma palavra. Eu vou dizer uma palavra para você e você vai desempenhar uma corrida melhor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu faço comigo, porque eu mentalizo. Eu faço esse aqui, estado de superconcentração da mente, de autossugestão, que a gente chama de estado psicossomático. Já estou entrando já aqui. Ok? E o treinamento aqui com os mais experientes, que é quase ou praticamente a mesma coisa de você desenvolver treino focado na zona de desenvolvimento proximal. Só que na ZDP que eu chamo, tá mais em foco a figura do professor, do técnico. E aqui não. Aqui é o treinamento com mais experiente. A gente treina corrida de rua. Eu já treino, eu não vou nem dizer aqui porque vocês não vão acreditar. Eu comecei a treinar corrida de rua, eu tinha 12 anos de idade. Mas não vou dizer quando é que eu tinha 12 anos de idade, não. Agora eu já tenho uma quilometragem grande. E eu aprendi, desde essa época analógica, sim, mas competi mesmo só em 1984. Estou dando umas pistas. Então veja bem. Eu fui aprendendo que no treino é que os quenianos fazem, né? Que todo mundo acha fantástico. Isso no Brasil já fazia. Quando você treina com os mais experientes, mesmo não sendo os seus professores, é por isso que a interação nunca pode ser renunciada. Você tem que colocar ali os experientes com os menos experientes. Claro, você orientar a pessoa, para não assustar os menos experientes. Aí os neófitos, os mais novos, eles avançam, principalmente aqui. E começa por aqui, para o corpo melhorar e ele desempenhar melhor, ele ter melhor resultado com o desempenho. Ok? Então aqui, fechamos essa parte aqui, só sobre ativação. Agora, eu vou juntar e dizer por que essa parte aqui da neuropsicologia da ativação é importante para cá. Eu só tenho isso aqui relativamente bem, ou em condições ótimas, se eu tiver isso aqui trabalhado bem. Eu estou falando assim, em termos do que eu defendo. Mas pode chegar alguém e dizer, olha, esse negócio de psicologia do esporte, esse negócio de mentalização, isso aqui sou eu. Quem faz aqui sou eu digo a você como é que faz e acontece. E essa pessoa que disser isso sem saber, está usando a psicologia do esporte. Ok? Então, a neuropsicologia do esporte não tem nada de fantástico aí. É apenas aqui, essa frase aqui, neuropsicologia são as bases do sistema nervoso que fundamentam a questão da ativação. Por quê? Porque a ativação não
não é um componente mental também, primeiramente, e não é um componente somático, físico, e assim por diante. Então eu tenho 3 elementos aqui, de alta importância. Eu tenho o cérebro emocional, que no caso que eu chamo sistema límbico, que foi exatamente o assunto do vídeo passado. Eu tenho o cérebro racional, ou seja, a razão, que é aqui o frontal, o córtex pré-frontal. Eu tinha até escrito no vídeo passado errado, mas é córtex pré-frontal. E eu tenho aqui a técnica, que eu uso, outras pessoas usam outras técnicas, porque eu trabalho com autossugestão, eu trabalho com hipnose e trabalho, que tudo é o mesmo nome, estado psicossomático ou técnicas de supraconcentração da mente. Eu tenho capacitação nessa área já há um certo tempo, então a gente trabalha com isso, ok? Aí o que acontece aqui, o cérebro emocional, só lembrando aqui, ó, sistema límbico, eu falei no vídeo passado, de toda a importância aqui desses setores, desses elementos aqui do cérebro, eu destaquei 3, o hipocampo, o corpo amidalóide, ou seja, a amígdala cerebral, e o hipotálamo. Então, como a ativação, no final das contas, ela vai, eu disse desde o começo, que ela vai trabalhar o controle da ansiedade. Então, um cérebro ansioso, ele vai refletir num corpo ansioso. Por exemplo, um cérebro ansioso vai resultar, eu não sou médico não, mas as pesquisas apontam, eu leio muito, vai indicar uma pessoa, um organismo com muita descarga de cortisol, por exemplo. E o cortisol vai trazer um bocado de problema, vai trazer ansiedade, vai trazer uma porção de coisas aí, vai atingir até o sistema imunológico. Então, como é que uma pessoa com imunológico baixo está treinando e só vive gripado? Sistema imunológico, cortisol. E o cortisol não é só disparado quando você tem aquela adrenalina da correria, não, da raiva que você teve, não. Ela é muito psicológica. A ruminação produz cortisol. Eu tinha dito até no vídeo passado que eu estou olhando essas coisas, eu disse que ia olhar de helicóptero, aí eu não me seguro e já estou querendo aprofundar. Não posso fazer isso não. Eu só estou dizendo a vocês aqui que estão assistindo o vídeo, que o hipocampo, que é responsável pela questão, o hipocampo é tão importante, e é tão importante a função dele para o controle da ansiedade, que ele é responsável pela aprendizagem, ele é responsável pela questão da imunidade, e principalmente pelas memórias de longa duração, o hipocampo. Aí, o hipotálamo é a questão ligada ao disparo dos hormônios, na regulação da mente em relação ao corpo. Então, por exemplo, é pelo hipotálamo que vai haver a resposta do organismo com a liberação da adrenalina e depois o lançamento do cortisol para dar o equilíbrio. Então, o hipotálamo ele é responsável pelas respostas do cérebro da questão hormonal, que a gente chama neuroendócrina, como é importante, né? E a amígdala cerebral é o cérebro emocional. A amígdala cerebral ela é responsável pela questão ligada à memória afetiva e emocional. É a memória emocional. Então, tudo que ele foi um órgão na evolução das espécies que chegou com os mamíferos, né? Chegou com os mamíferos. O homem é um mamífero, o ser humano é um mamífero. Na realidade, para antecipar um certo preparo daquele organismo, dos seres vivos, os animais, os mamíferos têm também essa questão dessa defesa, para preparar para aquilo que ia acontecer. Só que os organismos foram evoluindo e o estresse cotidiano leva as pessoas a hiperinflacionarem o corpo amidalóide, a amígdala.
você se preocupa muito, você se antecipa muito. Aí, por uma coisa que nem aconteceu e está difícil até de acontecer. Mas é como eu disse, eu vou parando por aqui para eu não me aprofundar muito, que aqui é de helicóptero, é só para olhar aqui para vocês entenderem a base. A base do cérebro emocional, aqui que eu estou dizendo a vocês, é a função do hipocampo, da amígdala cerebral e do hipotálamo, porque tem a ver com o controle da ansiedade, estão ligados à questão da ansiedade, equilíbrio da ansiedade, ok? E o cérebro racional, que eu tinha já falado, está ligado ao estabelecimento da razão, a empatia, ao insight, a flexibilidade. Uma pessoa que tem flexibilidade nas respostas, ela tem um cérebro emocional, racional desenvolvido. Aqui, autores mais atuais defendem até que existe uma espécie de teoria da aprendizagem que chama aprendizagem pré-frontal, ou seja, são aprendizagens assim, mais inteligente, de regulação da emoção, ligado à inteligência emocional, tá entendendo? Então, aqui é o controle, flexibilidade, regulação da emoção, moralidade, intuição, modulação do medo. Aqui, sistema límbico, cérebro emocional, sistema límbico, a amígdala aqui, que é o cérebro emocional. E aqui eles ficam equilibrando ali, a razão com a emoção, razão com a emoção. Esse aqui, manda fugir, congelar, resposta ao estresse, muito cortisol aqui. E aqui não é assim. Vamos regular. Olha, tenha flexibilidade, modula o medo. O medo existe, mas também não está assim não. Então, a razão sempre aqui. Agora, para ir fechando aqui, nem isso aqui pode imperar, nem isso aqui pode imperar. Nem a razão pode imperar, porque só a razão você vai se tornar uma pessoa fechada. Nem relação você vai ter com ninguém, de nada. Nem conversar, nem interagir com ninguém. Porque você é tão fechado que você passa a se trancar em casa. Você não anda, você vai ficar 24 horas no mundo virtual. Não, porque eu tenho medo de me comunicar, de me contaminar. Eu não tomei a vacina e tal, não sei o quê. Ou aqui é o contrário, né? Você é estourado. Você quer viver de qualquer jeito e suas emoções, suas respostas são de certa forma até alarmistas. Nem isso aqui pode imperar, que vai lhe prender, você não vai viver, e isso aqui também você não vai conseguir viver, porque aqui você vai viver no assombro e na alta ansiedade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a ativação depende desse equilíbrio para você fazer qualquer coisa. Você imagine um jogador que vai ser dado partida, sei lá, uma maratona que ele vai correr, que a maratona, só pelo nome, você, para quem não conhece, né? Você correr 42 km, você já, só de você ouvir a expressão 42 km, 195 metros, você sente. Você sente. Uma pessoa que não tem conhecimento, rapaz, como é? Eu não corro nem 2 km, você vai correr 42.195 metros. A pessoa sente. Então, se ela fica ansiosa com isso, é por isso que quem vai correr uma maratona, e aqui eu dou um aviso, faça um treinamento mental. Para você não pensar que só o corpo resolve o seu problema. Você pode estar um preparo físico bom, mas se você não tiver um mental bom, pode ser que a pessoa quebre. Ok? Então, você, para partir para um desafio no esporte, na atividade física ou para qualquer coisa, você tem que ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. Ok? E aqui é a técnica que eu uso. A técnica que eu uso, que eu falei quando eu falei no estado de superconcentração da mente, lá naquele vídeo, que eu queria que vocês revisitassem, lessem aqui de novo essa sequência. Primeiro você tem que acreditar, depois você tem que ter a boa expectativa em tudo que você vai fazer, depois você tem que ter a atenção concentrada naquilo, você tem que se concentrar. Olha a lei de Cauê aí, de Emily Cauê, que eu falei, os princípios da mente. Aí você tem que treinar, impulso repetitivo naquilo que eu estou dizendo, mas na realidade, nenhuma realidade se repete, porque cada vez que você treina, o tempo não é o mesmo, e nem você é a mesma pessoa, só que você avança, porque você treina. Eu treino
geralmente 10 km, 12. Aí um colega meu, uma semana dessa, disse, rapaz, você faz sempre o treino a mesma coisa? Eu disse, não, terráqueo, eu não faço a mesma coisa. Ele não entendeu. Aí por coincidência hoje, eu tinha terminado um treino que eu fiz, eu encontrei ele. Ele disse, não tá vendo? Não. Porque hoje, inclusive, choveu muito, e não foi a mesma chuva. Gostei porque foi chovendo. Aí sentando e ficando conversando. Ah, entendi agora. Você não reflete. Você corre. Que corrida é essa que não está fazendo você aprender mais? Porque eu aprendi que o esporte e a atividade física alarga a sua mente. Você tem mais insight. Você aprende mais. E por aí vai. Então, impulso repetitivo. Depois, resposta fisiológica. Quando você treina, você tem resposta fisiológica. O instrutor, o professor Paulinho mesmo lá da CTF, já tinha alertado para a gente e um fisioterapeuta me alertou para fazer reforçamento, fazer exercício de ombro, de perna, para melhorar nas atividades que eu faço. Eu comecei a fazer e estou tendo o melhor resultado. Hoje eu estava falando com um professor lá da academia, e ele dizendo, pô, está vendo? Você está sentindo que você está correndo, aí você tem mais força para subir a ladeira, você está tendo melhor impulsão? Isso não é mesmo, professor? Por quê? Mas comecei aqui, ó, acreditando, expectativa, atenção concentrada, impulso repetitivo e a resposta fisiológica. Estou subindo ladeira melhor, na corrida, né? Ok? Aí tudo melhora com o comportamento, que você já vai virando já outra pessoa, você vai ficando mais assertiva, você vai ficando uma pessoa melhor, para você mesmo e para o seu entorno. Ok? Um abraço aí para todos, um abraço aí para a galera aí, principalmente da corrida de rua e dos vários grupos aí que eu participo, e também o pessoal da natação, o pessoal lá do Aquático Potiguar, o pessoal do Cerveira, o pessoal aí nadador da Redinha, meu amigo Aldo, o pessoal lá da CTF também, Matheus, esposa dele Juliana, professor Paulinho, a galera aí que a gente tá vendo praticamente 3 vezes por semana e interagindo. Ok? Abraço para todos, abraço para nossa amiga aí, psicóloga, né? A Carla. A galera aí que gosta de se desdobrar. André, sim, André também, é irmão de Matheus, e Davi, né? E vamos para frente. Espero que tenha dado certo esse vídeo. Para chegar esse vídeo aqui eu gravei 3 vezes. Desculpa aí, pessoal. O tempo se alongou. Depois vocês vejam aí no YouTube. Se tiver alguma questão, manda pra gente. Se eu puder responder, respondo na hora. Se eu não puder, eu encaminho para alguém responder. Valeu.